Olá, tudo bem? Deixa eu contar uma rápida história aqui antes de começar, antes de entrar no assunto da nossa aula, que é Novo Desenvolvimentismo na China, que é parte um pouco dessa proposta nossa de trazer os estruturalistas como referência para tratar grandes questões econômicas chinesas da atualidade. Então fizemos isso com Prebisch, fizemos isso com Arthur Lewis, com Gershon Kron. E o novo desenvolvimentismo, ele é caudatário dessa tradição estruturalista. Né? Inclusive é uma escola de pensamento que foi fundada pelo professor Brace Pereira, que tem o Paulo Gala como um dos seus fundadores, inclusive. Aliás, o Paulo Gala é um dos grandes expoentes dessa escola de pensamento, do qual também me incluo em certa medida. Né? E o que rolou aqui? Vou abrir o jogo. Tanto eu quanto o Paulo estávamos discutindo sobre o programa do curso e ele insistia na necessidade de ter uma aula sobre dinâmica macroeconômica. Eu não relutava, eu apenas pensava sobre isso. Até porque macroeconomia e microeconomia remete-se àquele linguajar economês que atrapalha muito o acesso do grande público a temas econômicos, né? Então a grande questão era buscar uma forma de se fazer isso de forma tranquila, de forma didática, para que vocês tivessem uma noção mais geral de como que a dinâmica macroeconômica ela influencia nos grandes processos, né? Inclusive nesse processo do qual nós estamos tratando, que é o caso chinês. Ao lado disso, o que estava acontecendo? As aulas foram sendo gravadas, nós estamos tá ganhando robustez o curso, e o curso do natural do Rio foi chegar a um ponto em que não tinha como não se discutir sobre dinâmica macroeconômica. Por quê? No começo do curso coloquei que, olha, faz necessário uma nova teoria de Estado na economia, porque a China ela lança evidências que podem, caso historicizadas, caso postas no papel, pode dar mais uma nova teoria do papel de Estado. Eu tenho falado de institucionalidades e instituições, falei de exportações, Paulo fala de câmbio. Então, uma série de assuntos econômicos foram sendo abordados e, ao fim e ao cabo, falta uma síntese. Né? Inclusive, eu coloco em uma das aulas, né, de que os autores como Chalmers Johnson, Alice Amsden, quando tratam dos estados desenvolvimentistas asiáticos, eles colocam muita ênfase em alguns pontos em detrimento de outros. Esses outros pontos do qual eu reclamava maior atenção é justamente os pontos que a escola novo desenvolvimentista trata, não é? Essa escola trata basicamente de uma dinâmica macroeconômica do desenvolvimento, ou seja, criar uma teoria, tá, da dinâmica macroeconômica do processo de desenvolvimento para os países de renda média, tipo Brasil, China, México, ou seja, é uma teoria, é um corpo teórico em evolução, inclusive muito baseado nos casos do leste asiático. Recentemente escrevi um artigo com o professor Brescia Pereira e o professor Luiz Fernando de Paula tratando, aplicando os conceitos novo-desenvolvimentistas aos casos sul-coreano e chinês, não é? Então já existe um acúmulo em torno dessa relação e nós vamos tratar disso aqui. Em termos muito gerais, ficando na generalidade, a macroeconomia é fundada por Keynes, não é? E a preocupação fundamental da macroeconomia, ou seja, os economistas ocupados com a macroeconomia, é a da criação de condições institucionais para que determinados preços macroeconômicos, juros, câmbio, inflação, salários, lucro, eles estejam em concomitância com o objetivo, vamos dizer assim, da utilização cíclica do princípio da demanda efetiva, ou então da manutenção em tempos normais de uma margem mínima de consumo, de forma que a sociedade seja estabilizada pela via do consumo. Não é? Uma das várias sínteses que eu tenho de Keynes é de que Keynes buscava
Aliás, Keynes e Marx, os dois se encontram no subconsumo, né? E a necessidade de dar aportes, vamos dizer assim, institucionais, políticos e sociais para a estabilização da sociedade pela via da manutenção de índices dignos de consumo. Então é basicamente isso que a macroeconomia trata, é basicamente dessa questão da criação de condições para que os preços macroeconômicos fiquem no lugar que os macroeconomistas trabalham o tempo inteiro. Então é muito comum se ler textos do Paulo Gala, Luiz Fernando de Paula, José Aureiro e outros grandes economistas e macroeconomistas do desenvolvimento que tratam do seguinte: olha, a economia não está bem porque a taxa de câmbio está valorizada, a economia não está bem porque tá com a taxa de juros muito alta, ou seja, a taxa de inflação deprecia salário, ou seja, é muito comum se ver economistas voltados a questões macroeconômicas tratar disso daí. Né? Tratar da dinâmica desses chamados preços macroeconômicos e como que eles influem ou não no desempenho de uma economia. Então, basicamente, inicialmente é essa que é a grande questão. De imediato, coloco aqui que a China ela cresce há 40 anos sem parar justamente por ciclicamente criar condições institucionais para que esses preços eles se ajustem às demandas do Estado e da sociedade ao longo do tempo, não é? Então o comportamento da taxa de juros ao longo do tempo na China ele expressa uma estratégia estatal de desenvolvimento, o comportamento da taxa de câmbio mais ainda, a inflação ela acaba sendo que uma expressão da justa medida que esses outros preços eles se colocam ao longo do tempo, né? E assim sucessivamente. Então, quando o professor Bresser Pereira e os economistas em torno dele, incluindo o Paulo Gala, eu faço questão de falar do Paulo porque ele é humilde demais, né? Então, ele é um dos fundadores dessa escola. Todos nós partimos daquela abstração de Lewis, depois Prebisch, que trata da questão da tendência à deterioração dos termos de troca de uma economia. Tá? Então essa é uma tendência, mas também existe uma tendência que ela é contraditória a ela, mas ela está intimamente ligada da tendência ao quê? A sobrevalorização da taxa de câmbio, né? E essa sobrevalorização da taxa de câmbio, ela é resultado do quê? Resultado da entrada massiva de dólares numa economia, seja pela via da venda, assim, da entrada, do aumento dos preços de commodities, como petróleo, como soja, como ferro e outras commodities. Então, quando os preços delas estão favoráveis, existe um afluxo muito grande de dólares. E ao ter um afluxo muito grande de dólares, a tendência da taxa de câmbio é se valorizar, ou seja, o dólar fica mais barato. Ao ficar mais barato o dólar, a indústria nacional em relação às indústrias estrangeiras, ela perde competitividade. Né? Então, esse mercado interno que acaba se gerando pela via do crescimento via poupança externa, né? Que é esse crescimento pautado por venda de commodities, por altas taxas de juros, ele acaba criando uma demanda e essa demanda é capturada por empresas estrangeiras. Então, basicamente, a síntese novo desenvolvimentista ela é uma síntese que vai tratar dos problemas macroeconômicos advindos desta relação, desse ciclo vicioso centro-periferia. Então, o que se busca com essa síntese macroeconômica é enfrentar esse dilema da sobrevalorização cambial, da tendência à sobrevalorização cambial, que gera, por sua vez, o tal efeito da doença holandesa. O que é a doença holandesa? A doença holandesa é uma maldição de países de países que abundam em recursos naturais, por exemplo, petróleo, né? E não se aproveita virtuosamente da abundância desse tipo de matéria-prima para industrializar o país, para, através dessa matéria-prima, por exemplo, gerar uma indústria
de derivados do petróleo, que agregue valor a essa commodity, ou seja, é uma estratégia, é uma negação dessa estratégia, ou seja, é um país que acaba, são países que acabam se iludindo, vamos dizer assim, com com o grande afluxo de dólar advindos dos preços altos cíclicos de determinada commodity. Petróleo é somente uma, uma, uma expressão maior dessa. Pegamos exemplos da Venezuela, Arábia Saudita, a própria Noruega, desculpa, Noruega não, a própria Holanda, não é? E também serve para soja, para ferro, ou seja, o Brasil também ele tem a sua doença holandesa, porque ele se especializou nos últimos anos em vender commodities ao exterior, ao invés de praticar preços macroeconômicos que abrissem condições para a não captura da demanda formada do mercado doméstico por empresas estrangeiras e também a criação de uma indústria nacional, não é? E ser essa indústria o motor dinâmico da economia e não o setor primário da economia. A referência que eu trago aqui são os estudos sobre a Ásia feitos por Chalmers Johnson e seus seguidores. Então eu queria fazer um contraponto dessas duas escolas, ou seja, não é contraponto, desculpa, são escolas de pensamento, tanto a do Estado Desenvolvimentista Asiático quanto o Novo Desenvolvimentista, que mais se complementam do que outra coisa. Então não se busca aqui contrapor uma escola a outra, mas perceber que as lacunas de uma escola são preenchidas pelo surgimento de uma outra escola de pensamento. Por exemplo, quando se lê os textos, os livros de Chalmers Johnson, Alice Amsden, Robert Wade, percebe-se algumas características daquele estado desenvolvimentista. Eles dão muita ênfase em 4 pontos que eu acho que eu acredito que sintetizam o pensamento que eles elaboraram. O primeiro é o papel das políticas industriais e a centralidade do Estado no papel de elaboração e coordenação das estratégias das estratégias em torno de cada política industrial. Não é? Por exemplo, a Coreia do Sul teve várias políticas industriais ao longo do tempo, tendo planos quinquenais como mediadores, né? E o Estado foi sempre a figura que elaborava os planos e coordenava essas políticas industriais. Então, o papel do Estado na economia é central, é fundamental na elaboração e coordenação de políticas industriais, né? Ou seja, a ênfase no papel das políticas industriais no processo de desenvolvimento. A segunda ênfase que eu acredito que eles incorrem muito, que também ela é correta, que é o caso japonês, depois que repetido pela Coreia do Sul e a China em escala continental, que é o surgimento precoce de conglomerados empresariais, tá? Estatais e privados, mas ao longo do tempo foram sendo privatizados, os que eram estatais, o caso de Taiwan, por exemplo. Taiwan o Estado ele tinha um papel enorme na economia, não somente na coordenação e elaboração de políticas industriais, mas também as próprias capacidades produtivas, muitas delas eram estatizadas, né? Mas elas foram privatizadas ao longo do tempo. Ou seja, a tendência à conglomeração, não é, juntamente com uma conexão com sistemas financeiros nacionais. Então essa é uma outra ênfase. É correta também, eu trabalho muito com essa ideia também, assim como com a primeira ideia. Não vejo nenhum grande problema nisso daí. A terceira ênfase, ela está diretamente relacionada a uma estratégia que visa romper a restrição externa, ou seja, o grande drama dos países periféricos que buscam se desenvolver são as restrições externas, ou seja, vira e mexe nós somos vítimas de crises cambiais, né, na história do processo de desenvolvimento dos países retardatários. E os países asiáticos, aqueles estados desenvolvimentistas, eles percebem isso, sabem disso e partem para uma estratégia agressiva de exportação de manufaturas. Ou seja, nenhum daqueles países eles tinham grandes... nunca nenhum deles na história foram exportadores de commodities, então eles tinham essa limitação física, né?
e eles enfrentam essa limitação física e a limitação da restrição externa a partir de uma estratégia voltada para exportação de manufaturados, né? E todos eles buscaram, inclusive, a fronteira tecnológica. Um exemplo, a Coreia do Sul também é parte de um consórcio que está desenvolvendo com a China, em concorrência e colaboração, a plataforma 6G, ou seja, até já não é nem mais a 5G, é 6G, a Coreia do Sul chegou lá, não é? Então, eu creio que essas ênfases, elas são corretas, não é? Mas existem lacunas, não é? Que esse pensamento clássico, que eu acho que é clássico, deixa, não é? Que é o quê? A falta, a falta de elaboração de uma política econômica que dê liga a essas ênfases, né? Ou seja, que conecte cada uma e relacione cada ênfase dessa daqui. Não é? E quando eu falo política econômica, eu falo basicamente aqui, sem nenhum drama, de política macroeconômica. Não é? Ou seja, quais são os justos preços macroeconômicos em cada ponto da história, né? Quais são os corretos preços macroeconômicos a serem adotados ao longo do processo de desenvolvimento, de forma que o processo de desenvolvimento ele não sofra vamos dizer assim, de um breque por conta de uma falha macroeconômica ou de uma má utilização de um preço macroeconômico, de uma determinação equivocada da taxa de juros ou da taxa de câmbio. Ou seja, vou dar um exemplo, se utilizar da taxa de juros ad eterno para reprimir demanda, para reduzir, para enfrentar crises inflacionárias. Ou seja, o problema aqui não é usar a taxa de juros, mas é acreditar que a estabilização da economia pela via da taxa de juros ela é uma coisa estratégica, ou seja, algo a ser utilizado o tempo inteiro. Isso vira um vício, como aconteceu com o Brasil nos últimos 25 anos. O novo desenvolvimentismo de Bresser Pereira e seus seguidores, Bresser, Paulo Gala, Luiz Fernando de Paula, José Oreiro, sob o meu ponto de vista, busca preencher as lacunas deixadas pelos estudos clássicos do desenvolvimentismo, ou seja, do estado do desenvolvimentismo, tendo como eixo 4 variáveis. Também é uma elaboração nossa essa aqui. A primeira variável é a complementariedade entre política fiscal e macroeconômica. Tá? Essa é um ponto fundamental. Política fiscal, industrial e macroeconômica, né? O segundo ponto as relações virtuosas entre Estado e setor privado e o papel cíclico de cada setor ao longo do tempo. Né? Então, Estado e setor privado, a tendência é trocar papéis ao longo do tempo. Né? E a tendência que nós colocamos ao caso da China é do Estado ir alcançando graus diferenciados para cima de intervenção na economia, enquanto que o setor privado tende a preencher espaços mais quantitativos por baixo da economia. Né? Então a tendência do Estado é ter um controle da economia a partir de instrumentos de socialização de investimento que vão se sofisticando ao longo do tempo, enquanto que o setor privado vai tendo uma elevação do seu papel do ponto de vista quantitativo. Já foi tratado disso aqui em outro momento. Um outro ponto que nós colocamos na última conversa, que é o papel dos bancos de desenvolvimento. Né? Essa é um ponto que é fundamental ao novo desenvolvimentismo. Aliás, é um ponto fundamental que nós colocamos e aportamos ao novo desenvolvimentismo como forma de complementar essa teoria essa teoria da dinâmica macroeconômica do desenvolvimento para países de renda média, ou seja, o papel dos bancos de desenvolvimento, né, um aporte nosso ao novo desenvolvimentismo. E o quarto ponto, que é muito pouco enfatizado pelos pensadores do Estado desenvolvimentista, é a centralidade da taxa de câmbio, não é? E a boa administração do balanço de pagamentos, ou seja, países que têm balanço de pagamento negativos durante muito tempo acaba quebrando. Não é quebrar a economia, mas acaba não
não gerando, vamos dizer assim, um circuito virtuoso para a economia. Da mesma forma que a taxa de câmbio ela é fundamental é, na consecução de grandes tarefas industriais domésticas, no que cerne a proteção do mercado doméstico, a ganho de competitividade das suas exportações e o que eu acho mais estratégico, que é quebrar o ciclo virtuoso, não é? Desculpem, o ciclo vicioso do que Prebisch chamava de relações centro-periferia. A taxa de câmbio ela é um instrumento estratégico na quebra dessa relação viciosa centro-periferia, tendo como base a tendência à deterioração dos termos de troca. A taxa de câmbio ela é fundamental para isso. Países que não, eu falo aqui com tranquilidade, países que não têm a taxa de câmbio estatizada e ela voltada aos interesses do Estado e da sociedade, são países que estão condenados a ter uma relação viciosa com o centro do sistema. Ou seja, são países que vão ser ad eterno exportadores de matérias-primas e ad eterno importadores de manufaturados. Então, ciclicamente, vai ter que fazer reformas estruturais de ajuste fiscal para poder enfrentar certas crises de balanço de pagamento, ou seja, é assim que as coisas funcionam, né? O caso chinês é muito interessante porque o primeiro que o Estado foi criando condições ao longo do tempo, ele foi abrindo ciclos de inovações institucionais, né? Quando eu falo ciclos, é quase que datado. A cada 10 anos os chineses lançam um grande pacote de inovações institucionais que acaba elevando o grau de intervenção do Estado na economia e também colocando os preços macroeconômicos, né, a serviço da estratégia do Estado e da sociedade. Tá? Um exemplo disso é o papel dos bancos de desenvolvimento. Quando surge, por exemplo, esse sistema financeiro de longo prazo na China na década de 90, e esse sistema financeiro foi tendo um papel crescente, inclusive o investimento ele passa a ser de forma contundente o grande drive da economia chinesa, justamente quando surge essa máquina de financiamento, quando surge uma economia monetária moderna na China. Né? Então, a transformação de investimento em motor do processo de acumulação na China tem relação direta com o surgimento dessa imensa máquina de financiamento de longo prazo. Né? Qual que é a contrapartida macroeconômica dessa relação virtuosa entre dinâmica de acumulação pautada pelo investimento e o surgimento do sistema financeiro estatal na economia voltado à consecução de tarefas de longo prazo? São taxas de juros atraentes ao crédito, ou seja, atraente para que essas grandes empresas vá ao sistema financeiro buscar financiamento para a consecução de grandes obras de longo prazo. Então, essa é um pouco a história do que eu chamo o ensaio geral de intervenção do Estado em massa na economia em 1999. Já existia uma máquina de financiamento quase pronta, já existia um capital produtivo estatal já pronto para executar grandes pacotes fiscais, não é? E a contrapartida qual foi? Desde 1996, os juros passam a cair na China, não é? Ela cai de forma substancial a partir de 1996, né? Isso a partir de 96, e isso vai ao encontro desse casamento entre bancos de investimento e taxa e dinâmica de acumulação pautada pelo investimento. A resposta são taxas de juros cada vez menores ao longo do tempo, até que essas taxas de juros chegam a um patamar que é o mais, vamos dizer assim, mais recomendado à manutenção de taxas de crescimento, das taxas de crescimento necessárias à manutenção daquele esforço desenvolvimentista. Então aqui vem um exemplo do novo desenvolvimentismo, né? A inflação, por exemplo, o que é interessante, né? Nós estamos acostumados com essa ideia de que a inflação tem que ser combatida via taxa de juros, ou seja, via ajuste de demanda. Né? Então essa é uma visão muito curto-prazista, não é?
Por um outro lado, existem visões que também buscam combater a inflação, vamos colocar aspas, mas com uma visão mais de longo prazo, né? De que forma? A partir do alargamento da base de oferta da economia. E para se alargar a base de oferta da economia, precisa-se de quê? Né? Primeiro, de uma política, de uma estratégia voltada ao investimento como o motor primário da economia, não é? O investimento e taxa de juros baixas, ou seja, o contrário, né? Então o que acontece? A China foi convivendo com picos inflacionários durante de 1989 a 1994, a China convivia com picos inflacionários, não é? Esses picos foram diminuindo de tamanho, mas ainda, entre aspas, enchiam o saco dos planificadores chineses, mas como o país passou a criar capacidade produtiva na frente, né? Uma das características chinesas é essa, eles criam capacidades produtivas na frente. A tendência foi que, ao alargar a base de oferta, a inflação ela foi chegando também a um patamar médio de 2% ao ano, um patamar que é ultra desejável para países que buscam manter taxas de crescimento e de consumo elevadas. Aliás, a manutenção de uma baixa taxa de inflação é fundamental para a China hoje, para que ela consiga fazer a mudança desse drive do investimento para o consumo, ou seja, ciclicamente a economia vai mudando de núcleo de drive, ou seja, de motor de acumulação. Em um momento é o consumo, no outro é o investimento. Em países como a Coreia do Sul pode ser as exportações, mas a China, ela durante muito tempo, ela está convivendo com os investimentos sendo taxas altíssimas de investimento, e isso sendo o motor primário da economia. Isso dá problema. Isso aí, não, as coisas, nada é para sempre em economia, né? Tem um momento em que isso é muito virtuoso, depois passa a ser um problema. E quando passa a ser um problema, tem que se criar condições institucionais, tá? Para que se haja a mudança de drive. Então a China hoje ela está passando por um processo em que a mudança estrutural da economia passa por elevação do papel do consumo, é, do papel do consumo no crescimento da economia, né? A China tem aumentado as suas taxas de consumo, enquanto que as taxas de investimento têm caído, ambas variáveis subindo e uma caindo de muito lentamente, mas já está acontecendo isso. Eu costumo dizer aos meus alunos que essas mudanças de dinâmica de acumulação não se dá a partir da vontade de alguns iluminados, né? Temos que ter visão de processo em relação a isso. Então, o que tem que ser feito é que se criar condições institucionais para que esse drive ele possa mudar, né, ciclicamente, assim como ter preços macroeconômicos no lugar. Por exemplo, não tem como fazer uma mudança dessa com a inflação muito alta, alta taxa de juros, câmbio ultravalorizado, ou seja, é muito complicado fazer esse tipo de operação de mudança de dinâmica de acumulação com preços macroeconômicos fora do lugar. E por fim, essa questão da taxa de câmbio, né? Essa é uma variável que causa muita polêmica, aliás, é uma falsa polêmica, né, sob o meu ponto de vista, entre os economistas heterodoxos, mas o fato é que a China usa e abusa da estatização, aliás, ela usa e abusa. Primeiro, ela transforma o comércio exterior em bem público planificado de Estado, ou seja, o comércio exterior ele é bem público planificado de Estado. E depois ela cria instituições para demonstrar que esse comércio exterior está sob o comando do Estado. E existem duas variáveis aí. Uma é o controle sobre os fluxos externos de capitais, ou seja, não é qualquer capital que pode entrar na China. Isso também é uma fonte uma barreira contra a doença holandesa. Esse é um fato. E o outro fato é o seguinte, a taxa de câmbio. Então a China ela foi manobrando, primeiro em 94 vem uma reforma fiscal, uma dura reforma fiscal, como foi colocado aqui, e a taxa de câmbio passa por um processo de maxi desvalorização, chegando a 6 ponto alguma coisa do renminbi, depois passa a ser gerido por uma banda cambial a partir do ano 2005, 2006, mas sempre, como já disse aqui,
no sentido contrário do dólar. O dólar valoriza, os chineses desvalorizam. Os chineses desvalorizam, os dólares valoriza, desvaloriza e a China faz um movimento contrário. Ou seja, a taxa de câmbio passa a ser não somente um elemento estratégico para a execução de grandes políticas industriais por parte da China, quanto para a criação de condições de manutenção de um balanço de pagamento confortável para que o país consiga fazer as coisas acontecerem, quanto elevar a capacidade de competitividade de suas empresas. Ou seja, a taxa de câmbio ela é fundamental para o sucesso chinês. Se a gente for me perguntar qual que é o elemento de libertação nacional da China hoje, é a taxa de câmbio. Não é à toa que o alvo dos Estados Unidos contra a China é a manipulação que os chineses fazem de sua taxa de câmbio. Eles conseguiram dobrar os japoneses em 85, obrigando os japoneses a valorizarem a moeda deles, só que eles não estão conseguindo fazer o mesmo com a China. Ou seja, a taxa de câmbio ela é um ente político, antes de mais nada, mais político do que econômico, né? Porque essa é a variável responsável por quebrar o ciclo vicioso das relações centro-periferia. Creio que nós chegamos aqui a um bom termo, né? E até a próxima. Um forte abraço.